Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 78. Em uma fábrica, caixotes de 300 kg são deixados cair verticalmente de uma máquina de empacotamento em uma esteira transportadora que se move a 1,20 metros por segundo, figura 8.64. A velocidade da esteira é mantida constante por um motor. O coeficiente de atrito cinético entre a esteira e cada caixote é 0,400. Após um pequeno intervalo de tempo, deixa de haver deslizamento entre a esteira e o caixote, que passa a se mover com a mesma velocidade que a esteira. Para o intervalo de tempo no qual o caixote está deslizando sobre a esteira, calcule tomando como referência um sistema de coordenadas em repouso em relação à fábrica. Letra A. A energia cinética total fornecida ao caixote. Letra B. O módulo da força de atrito cinético que age sobre o caixote. E letra C. A energia total fornecida pelo motor. Letra D. Explique por que as respostas dos itens A e C são diferentes. Primeiro, vamos identificar os dados fornecidos pelo problema. A massa do caixote é m igual a 300 kg. A velocidade da esteira é v igual a 1,20 metros por segundo. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a esteira é mc igual a 0,400. Como já dissemos diversas vezes em problemas anteriores, a energia cinética depende da massa do caixote e do módulo de sua velocidade, e é calculado utilizando a equação K igual a 1/2 mv². No ponto em que o caixote toca a esteira, que chamaremos de ponto A, a velocidade do caixote é nula, então VA igual a 0. Como consequência, a energia cinética do caixote também é nula neste ponto, Ka igual a 0. Após deslizar por um intervalo de tempo, o caixote se move de uma distância d e, ao chegar ao ponto B, sua velocidade será igual à velocidade da esteira. Então, Vb vai ser 1,20 metros por segundo. Neste instante, o deslizamento se encerra e o caixote se move junto com a esteira. A variação da energia cinética nesse intervalo foi ΔK vai ser Kb menos Ka. Como o Ka é igual a 0, fica só o Kb, que é 1/2 vezes m vezes Vb². Substituindo pelas medidas, dá 1/2 vezes 300, que é a massa, vezes 1,20 o Vb². Efetuando esses cálculos aí, dá 216 joules. O resultado já foi escrito com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais. Durante o deslizamento, sobre o caixote atuam 3 forças. O seu peso, vertical para baixo, cujo módulo é P igual a m vezes g. Como ele pressiona a esteira, de acordo com a terceira lei de Newton, a esteira reage exercendo a força de reação normal vertical para cima. A esteira também exerce força sobre o caixote através do atrito cinético. Se não tivesse atrito, não teria como a esteira exercer força sobre o caixote. Como o caixote não se movimenta na direção vertical, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção deve ser nula. Considerando o sentido para cima como positivo, teremos que Fn menos P tem que ser igual a 0. Então, Fn menos mg é igual a 0. Então, Fn é igual a m vezes g. O módulo da força de atrito cinético é proporcional ao módulo da força normal. Fc é igual a mc vezes Fn, o coeficiente de atrito cinético vezes o módulo da força normal. Então, mc vezes m vezes g. Então, é 0,400, que é o mc, vezes 300, que é a massa, vezes 9,8, que é o g, que dá 1.176 newtons. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna Fc vai ser 1,18
vezes 10 elevado a 3 newtons. Eu fiz o arredondamento para cima, já que o quarto dígito é maior do que 5, e usei a notação científica para escrever o resultado com a precisão adequada. Considerando a direção horizontal e também o sentido do rolamento para a esquerda, se aplicarmos a segunda lei de Newton nessa direção, teremos que Fc vai ser igual a m vezes a. Como essa força é constante, a aceleração também será constante e o movimento será uniformemente variado. Podemos então utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. Utilizando a terceira equação da lista, o v ao quadrado vai ser o vb ao quadrado, a velocidade final do intervalo. Vai ser igual a va ao quadrado, va é a velocidade inicial no intervalo, mais 2 vezes a aceleração, e x menos x0 é exatamente a distância percorrida d. A velocidade inicial é nula, o va é igual a zero. Então, resolvendo a expressão para aceleração, o a vai ser 1 sobre 2d vezes vb ao quadrado. Substituindo essa expressão para a na equação anterior, ela se torna, o Fc vai ser m vezes, no lugar do a, 1 sobre 2d vezes vb ao quadrado. A energia térmica produzida durante o deslizamento é igual ao trabalho da força de atrito. Como essa força é constante, o trabalho pode ser determinado calculando o produto escalar entre a força e o deslocamento. W igual a F escalar com D, módulo de F vezes o módulo de D, vezes o cosseno de θ, o θ o ângulo entre os vetores. Neste caso, como a força de atrito tem mesma direção e sentido do deslocamento, o ângulo entre esses vetores é nulo. O trabalho dessa força foi, WFC vai ser o módulo de Fc, que é m vezes 1 sobre 2d, vezes vb ao quadrado, vezes o módulo de d, vezes o cosseno de 0 grau. Então, a gente pode cancelar o d, e fica então 1 sobre 2 mvb ao quadrado, que é exatamente o valor de Kb. Concluímos, portanto, que a energia térmica gerada foi ΔET é igual a Kb. A energia total fornecida pelo motor deve ser igual à soma da energia térmica gerada mais a variação da energia cinética do caixote. Então, o trabalho do motor vai ser ΔET mais o ΔK que calculamos na letra A, que é Kb mais Kb, ou seja, 2 vezes Kb, 2 vezes 216, que dá 432 joules. Como já dissemos, o valor calculado em C é maior porque parte da energia foi transformada em energia térmica.